Virei um babaca quando eu conheci a teologia reformada. Pessoal, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu comigo lá em meados de 2008, 2009, quando eu conheci a teologia reformada. Eu já conhecia um pouco sobre reforma, dos livros que eu lia sobre Spurgeon. A teologia do Louis Berkhof foi uma teologia que eu li muito lá no começo da minha fé. Acontece que quando eu confessei, quando eu afirmei que eu era um cara reformado, eu me tornei um babaca, um imbecil. Então, algumas coisas eu queria falar pra vocês que eu acabei fazendo. Em primeiro, eu passei a achar que eu era superior. O conhecimento na cabeça, quando ele não desce pro coração, ele causa um estrago muito grande nas nossas vidas. Em algum momento da minha caminhada cristã, eu passei a achar que eu era superior a outros irmãos, principalmente os irmãos de linha pentecostal. Então eu congregava em uma igreja e muitas das vezes eu olhava para as pessoas e no fundo, lá dentro de mim, eu pensava, eu sei muito mais do que essa pessoa, eu conheço muito mais do que essa pessoa, eu entendo muito mais do que essa pessoa. Segundo erro que eu cometi foi que muitas coisas que eu falei, que eu disse, que eu escrevi, não foram patrocinadas pelo amor. O amor não era a motivação principal. O amor não era a primeira motivação que me levava a falar certas coisas que eu acabava falando. Eu cometi um terceiro erro também, que foi achar que o movimento que eu estava participando agora, o movimento reformado, ele representava completamente o evangelho e os outros movimentos não. Então eu passei a achar que o movimento reformado era a representação exata daquilo que é evangelho. Com isso, eu acabei caindo no mesmo erro que eu cometia quando eu participava integralmente do movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal, lá no seu cerne, dentro dele, ele também possui um orgulho muito grande. Eu me lembro que eu estava num culto uma vez e um pastor cumprimentou, apresentou na frente de toda a igreja um irmão batista. E ele disse assim: Deus está levantando as igrejas batistas para ajudar a Assembleia de Deus a completar a missão de Deus. Esse pastor estava querendo mostrar que ele amava esse irmão batista, mas na verdade o que ele estava mostrando para todo mundo ali é que ele se considerava superior. Em quarto, eu passei a acreditar em tudo que vinha da pena ou da boca de um reformado. Ou seja, eu passei a utilizar os reformados como autoridade final em vários assuntos. E quando a gente faz isso, a gente cai num grande problema. Os escritores reformados são fantásticos, são ótimos. Eu acredito que eles são melhores, sim, mas eles não respondem satisfatoriamente em todos os assuntos da escritura. Então, quando a gente utiliza escritores reformados simplesmente porque eles são reformados e ficamos com a opinião, compramos a opinião, e isso vale até para muitas confissões de fé, nós acabamos lutando contra o próprio espírito da reforma, que é analisar tudo à luz da escritura. As confissões, os escritores reformados, as opiniões, tudo que é dito. Na verdade, as confissões de fé reformadas são fantásticas, só que elas não possuem peso escriturístico. Meu quinto erro foi tratar a reforma como senha. Por exemplo, quando eu conheci uma pessoa, eu não perguntava para ela se ela amava Jesus, se ela tinha nascido de novo, se ela era cristã. Eu perguntava para ela assim: tu é reformada, tu é calvinista? Esse foi um grande erro que eu cometi. Eu passei a usar a reforma como senha. Esse foi um grande erro meu. O meu sexto erro foi inconscientemente imitar Paul Washer. Paul Washer é um furacão de Deus. Paul Washer é um evangelista, é um homem de Deus. Eu não consigo imaginar ele pastoreando uma igreja. Creio que se ele fosse pastorear uma igreja, ele faria tudo de forma diferente como ele prega nas igrejas. Porém, trazer o Paul Washer para pregar todo domingo na igreja seria um desastre. Se todo domingo ele assumisse o púlpito com aquela noção de fim do mundo, como as coisas estão acabando e eu preciso falar para essas pessoas que vão morrer essa noite, isso seria terrível. E inconscientemente eu fiz isso num período da minha vida. Isso foi catastrófico para minha vida e para a vida das pessoas que andavam comigo. Hoje, lembrando, eu tenho vontade de voltar no tempo, pegar eu pelo cangote e me arrancar do púlpito. Quanta coisa eu falei de forma maldosa. Quanta coisa que eu disse que não foi patrocinada pelo amor, que não foi patrocinada pelo zelo, mas simplesmente patrocinada pela vaidade de querer parecer um homem de Deus, de querer parecer um homem duro, de querer parecer um homem sério. Eu admito que existem assuntos que são sérios, que demandam uma certa energia, que demandam de nós urgência, que demandam de nós muita veemência ao falar. Eu continuo acreditando nisso. Porém, depois de estar pastoreando uma comunidade por mais de 3 anos, vendo dia após dia pessoas sendo edificadas,
pessoas sendo confrontadas, eu posso notar que hoje, ao falar as mesmas verdades, algumas coisas me custam mais no meu coração, algumas coisas me doem mais no meu coração, algumas coisas eu fico orando enquanto eu estou dizendo elas, porque eu quero que os irmãos sejam edificados, porque o que patrocina hoje isso, às vezes uma palavra mais forte, é o amor. O meu 7º erro que eu cometi nesse período foi o erro de achar que Deus não se importava com as nossas necessidades materiais. Eu vinha de um movimento pentecostal e eu acabei mergulhando no movimento neopentecostal. No movimento neopentecostal, o homem é o centro. No movimento neopentecostal, o homem é o alvo. O homem é o primeiro que está aparecendo em tudo. O homem é o alvo da pregação, o homem é o alvo do culto, o homem é o alvo de tudo. Eu passei por um outro extremo. Então eu fui para aquele movimento reformado e eu me foquei, é a glória de Deus, o nome de Deus, é a santidade do nome de Deus. E eu fui para esse outro extremo e parece que nada falava para o homem, entende? Quando na verdade o movimento neopentecostal que é fraco em responder às tristezas e às demandas humanas, porque responde com mentira, não responde com verdade, responde com falso evangelho, responde com falsas promessas, não responde com o evangelho de verdade. Na verdade, o evangelho reformado, ele possui muito mais aplicação prática para a vida do dia a dia. Eu notei estudando a Escritura que Deus sim tem interesse nas necessidades materiais dos seus filhos. E agora, pregando uma série sobre a oração do Pai Nosso, ontem na igreja eu expus a parte que Jesus manda nós pedirmos: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu queria convidar vocês, se vocês já caíram nesse erro de se tornarem esses reformados que se voltam contra tudo e contra todos e passaram por crises internas muitas vezes, achando que Deus não está nem aí para as necessidades materiais de vocês. Se você já foi um reformado como eu fui, desses que vê um Deus como um Deus muito distante e não um Deus como Emmanuel, Jesus, um Deus presente, eu te convido a clicar no link aqui embaixo, baixar o sermão, compartilhar e ouvir ele. O sermão que fala sobre a 4ª petição da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todas as confissões de fé reformada, elas vão mostrar que, na verdade, o que Jesus está falando ali é sobre as necessidades básicas materiais. Eu quero dizer para você que o teu Deus te ama. Se você nasceu de novo, se você confia em Jesus, se você ama Jesus, isso foi plantado pelo Espírito Santo no seu coração, Jesus te ama. Jesus ama você. Deus ama você e Deus está cuidando sim das suas necessidades materiais. O alvo final é a glória de Deus, mas isso não é antagônico ao nosso bem. Pelo contrário, a coisa que mais nos traz bem para as nossas vidas é quando Deus é glorificado. E nisso deve estar o nosso prazer, nisso deve estar o nosso deleite. Devemos sim buscar o nosso prazer. O problema, na verdade, não é a queixa de Deus, na verdade, não é que o mundano, que o não cristão busca muito prazer. Na verdade, a queixa de Deus é que ele busca pouco prazer. A idolatria, os falsos deuses, os falsos prazeres do mundo trazem pouco prazer para o homem. A glória de Deus é o que satisfaz, é o que enche, é o que preenche o vazio existencial da humanidade. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Jesus Cristo foi à cruz, morreu, ressuscitou, está vivo nesse momento e hoje convida pecadores como você para ser salvo. A teologia reformada é uma bênção. Eu me considero um reformado, me considero um calvinista, mas bom mesmo é o que acontece quando a teologia reformada desce da mente e cai no coração. Convido a todos vocês a clicarem aqui embaixo, baixarem o sermão, passarem para o iPod de vocês, MP3, ouvirem indo para o trabalho, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. Também nós temos uma necessidade muito grande aqui na Vintage, eu queria compartilhar com vocês. Semana passada, assaltantes ou ladrões, não sei como nós podemos dizer, roubaram os nossos 2 ar-condicionados. Nós estamos fazendo uma vaquinha, eu vou deixar aqui embaixo o link. O calor aqui em Porto Alegre é muito grande no pico do verão. Algumas pessoas que moram em outras regiões do Brasil chegam a dizer que o calor aqui no Rio Grande do Sul é muito grande. Por exemplo, nós estamos numa distância de 60 quilômetros da cidade de Campo Bom. E todo ano, a cidade de Campo Bom, em alguns dias, ela ganha como a cidade mais quente do mundo. É muito quente. Então é muito importante que você nos ajude, clicando aqui embaixo, doando algum valor para a nossa vaquinha. Se junte a nós em oração, nos ajude de forma financeira, nós precisamos de ajuda e eu conto com vocês. Se você é abençoado com os meus posts, com os meus vídeos, estou contando com vocês. Um abração. Se você também foi um babaca no começo, quando você conheceu a teologia reformada, coloque aqui embaixo a experiência, volta no Facebook quando você viu a chamada para o vídeo, marque seus amigos, coloque ali embaixo
Conta um pouquinho da tua história, vamos dialogar, vamos conversar. Prometo responder, olha, nas redes sociais, todos os comentários, tá bom? Posta aí, vamos trocar ideia, vamos conversar. Quero saber um pouquinho da tua história. Um abração, fiquem com Jesus, valeu!